O vento uivava como um espectro faminto, através da vasta extensão branca da Antártica, açoitando a neve em redemoinhos que obscureciam até mesmo os contornos dos veículos de exploração. A equipe de pesquisa da Fundação Cronos estava acostumada ao isolamento e aos rigores do continente gelado, mas a quietude opressora daquela noite parecia carregar um peso diferente, uma tensão palpável no ar rarefeito. Eles estavam ali há semanas, investigando anomalias geológicas profundas sob a camada de gelo milenar, mas nada os havia preparado para o som que rasgou o silêncio. Foi um estrondo colossal, um som gutural que ecoou pelas planícies geladas, fazendo vibrar o próprio chão sob seus pés. Não se assemelhava a nada que tivessem ouvido antes, não um tremor, nem o estalar do gelo sob pressão extrema. Era como se o próprio coração do continente tivesse se partido. O Dr. Alistair Reed, o geólogo líder da expedição, trocou olhares nervosos com a Dra. Lena Petrova, a glaciologista. Imediatamente a pequena equipe se mobilizou, vestindo seus equipamentos de proteção térmica e acionando os faróis potentes de seus veículos. A origem do som parecia vir de leste, a algumas milhas de distância. A tempestade de neve havia se intensificado, transformando a jornada em uma provação lenta e cautelosa. A visibilidade era quase nula, e os faróis apenas conseguiam perfurar um véu branco e impenetrável. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eles chegaram ao local. Diante deles, a escuridão da noite engolia a paisagem, mas os fachos de luz revelaram um espetáculo bizarro. Um bloco de gelo colossal, do tamanho de um pequeno prédio, estava estilhaçado em inúmeros fragmentos irregulares, espalhados como cacos de vidro. Não havia sinais de explosão, de pressão externa, nada que pudesse explicar sua destruição repentina e violenta. Era como se algo tivesse explodido de dentro para fora. Alistair acionou seu rádio, tentando contato com a base, mas a estática foi a única resposta. A tempestade parecia ter isolado completamente o grupo. Foi então que ele tomou a decisão. Vamos, nos espalhar e tentar encontrar alguma explicação para isso, ele gritou, sua voz abafada pelo vento. Fiquem em duplas e mantenham contato visual com seus parceiros. Mal sabia ele que aquela decisão marcaria o início de um pesadelo que nenhum deles jamais imaginaria. Aqui é o Ben Carter, técnico de comunicações. São, devo dizer, por volta das 3 da manhã? Aquele estrondo ainda não consigo tirar da cabeça. O Dr. Reed e a Doutora Petrova foram para o norte. Marcus e Douglas foram para o leste. Eu estou indo para o sul com a Sarah. Aquele bloco de gelo simplesmente se despedaçou. Não consigo entender. O vento está forte, a neve não para. É difícil enxergar qualquer coisa. Estou tentando manter a Sarah por perto, mas essa tempestade parece que engole a voz da gente. Estou ouvindo uns sons estranhos, lá longe. Parece um gemido ou talvez o vento brincando com o gelo. É difícil dizer. Se mistura muito com esse assobio constante. Espere, ouvi alguma coisa. Mais perto. Um grito? Meu Deus! Sarah! Sarah! Você está aí? Não, não era a Sarah. Era mais agudo. De pavor. Preciso voltar para o veículo. Isso não está certo. Estou correndo. O veículo não deve estar muito longe. Consigo ver as luzes fracas. Estão gritando. Mais gritos. E... tiros. Estão atirando em alguma coisa? Meu Deus, o que está acontecendo? Quase cheguei. Consigo ver o para-brisa. Não, não pode ser. Preciso me esconder. Atrás desse pedaço de gelo, este é provavelmente o meu último registro. Eu vi o que está nos seguindo. Não é humano. É uma aberração. Uma criatura horrenda. Não consigo descrever com palavras, mas vocês precisam saber. Não há para onde fugir. Ela tem 7 cabeças.
O dia seguinte trouxe um céu acinzentado e uma trégua na nevasca, embora o vento ainda assobiasse com uma fria insistência. A equipe de resgate e investigação, liderada por Christian, um veterano com a face marcada por incontáveis expedições polares, chegou ao local indicado nas coordenadas de emergência. O que encontraram, porém, estava muito além do que qualquer treinamento poderia prepará-los. A paisagem era um amontoado caótico de gelo quebrado, como se uma força titânica tivesse arado a superfície. Roupas térmicas rasgadas e manchadas, de um vermelho escuro e já congelado, estavam espalhadas por toda parte, misturadas a pedaços retorcidos do que outrora fora um snowmobile. O silêncio agora era quase ensurdecedor, um contraste macabro com a descrição frenética da noite anterior. Enquanto a equipe vasculhava os destroços, Christian avistou algo parcialmente enterrado na neve. Era um pequeno gravador de áudio, a superfície plástica rachada em alguns pontos e coberta por uma crosta escura e viscosa. Sangue. Sangue congelado. Com as mãos tremendo levemente, Christian acionou o botão de reprodução. A voz hesitante e depois desesperada de Ben Carter ecoou pelo ar gélido, culminando naquele último relato aterrador sobre uma criatura com 7 cabeças. O terror que emanava da gravação era palpável, arrepiando até os mais céticos da equipe. O que quer que tivesse acontecido ali não era um acidente ou um fenômeno natural. A busca continuou por horas, mas nada mais foi encontrado. Nenhum corpo, nenhum vestígio da criatura mencionada na gravação. Apenas a desolação gelada e os fragmentos de uma tragédia inexplicável. Eventualmente, com o sol começando a se pôr em um horizonte cor de chumbo, Christian tomou a decisão de se retirar. Não havia mais nada que pudessem fazer ali. De volta à civilização, a investigação oficial não encontrou respostas. O desaparecimento da equipe da Fundação Cronos foi arquivado como um caso de fatalidades, devido às condições extremas e a um evento natural desconhecido. Mas Christian não conseguia esquecer a gravação. A voz carregada de terror de Ben, a menção àquela criatura impossível. Em suas horas vagas, Christian mergulhou em livros e textos antigos, buscando alguma explicação, por mais remota que fosse. Foi em meio a uma pesquisa particular, quase obsessiva, que ele se deparou com uma passagem específica na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A descrição era perturbadoramente similar ao que Ben havia relatado em seus momentos finais. Seria possível que aquela equipe de pesquisa na Antártica tivesse encontrado algo mais do que uma anomalia geológica? Seria possível que a criatura que os atacou fosse a mesma descrita em um texto bíblico milenar? Até hoje, o que realmente aconteceu naquele deserto de gelo permanece um mistério. A explicação oficial nunca satisfez aqueles que ouviram a gravação de Ben Carter. E nas noites frias em algum lugar do mundo, Christian ainda se pergunta se o continente gelado da Antártica guarda segredos muito mais antigos e terríveis do que a humanidade jamais poderia imaginar. Segredos que talvez seja melhor que permaneçam enterrados sob camadas de gelo eterno.